Olá, eu sou o professor Manuel Falcão, sou professor do ensino básico, técnico e tecnológico do IFAM, atuando no campus de Parintins. Hoje vamos trabalhar o pós-modernismo na disciplina de Língua Portuguesa e Literatura. Sejam todos bem-vindos. O pós-modernismo é um movimento literário, artístico e filosófico que surge nos meados do século XX. Ele vai envolver literatura, filosofia, artes como pintura, escultura, arquitetura, música, o teatro, o cinema. Todas essas artes vão fazer parte do contexto do pós-modernismo. A principal característica dele é o engajamento social. Ele é marcado por um afastamento do modernismo. O pós-modernismo não é uma continuidade do modernismo, mas sim uma contraposição ao modernismo. As principais características do pós-modernismo no Brasil são a ausência de valores e regras, a imprecisão, o individualismo, a pluralidade, a mistura do real com o imaginário. Isto principalmente na mente das personagens, um hiperreal, algo que mistura a realidade com a imaginação da personagem. A produção em série, a espontaneidade e principalmente a liberdade de expressão. A liberdade de expressão se caracteriza como uma das principais características do pós-modernismo no Brasil. O primeiro artista, o primeiro autor que nós vamos falar do pós-modernismo é Dalton Trevisan. Dalton Gerson Trevisan nasceu em Curitiba, no Paraná, em 14 de junho de 1925. Suas obras são inspiradas nos habitantes da cidade. Ele criou personagens e situações de significado universal, que em suas tramas psicológicas e os seus costumes são recriados por meio de uma linguagem concisa e popular, que valoriza os incidentes do cotidiano, sofrido e angustiante. Dalton Trevisan é um artista fantástico. Pena que ele é tímido, ele não gosta de aparecer nos meios de comunicação e por isso muitas vezes ele é oculto. O segundo autor que nós vamos apresentar é Ferreira Goulart. José Ribamar Ferreira nasceu em São Luís do Maranhão em 10 de setembro de 1930 e faleceu no Rio de Janeiro em 4 de dezembro de 2016. A poesia de Goulart é uma poesia engajada. Essa é uma das principais marcas de sua obra. O autor acredita que a produção artística deve levar em consideração o que está acontecendo no mundo. Goulart apresenta uma linguagem inovadora, mas com palavras simples e consegue relacionar a linguagem verbal e a linguagem não verbal. O terceiro autor que nós vamos trabalhar no pós-modernismo no Brasil é João Ubaldo Ribeiro. João Ubaldo Osório Pimentel Ribeiro nasceu em Itaparica em 23 de janeiro de 1941 e faleceu no Rio de Janeiro em 18 de junho de 2014. O estilo literário de João Ubaldo Ribeiro é basicamente traçado pela ironia e pelo contexto social do Brasil. Porém, ele abrange também a cultura portuguesa, a cultura africana e ganhou prêmios internacionais por abordar temas que fazem jus à língua portuguesa além dos limites da fronteira do Brasil e de Portugal. Temos também uma mulher que se destaca, Lígia Fagundes da Silva Teles, conhecida como Lígia Fagundes Teles. Ela nasceu em São Paulo em 19 de abril de 1923 e tem hoje 98 anos. Suas obras retratam temas clássicos e universais como a morte, o amor, o medo, a loucura, além da fantasia. Os contos fantásticos de Lígia
refletem o estilo do autor estadunidense Edgar Allan Poe e é mundialmente conhecida. Chegamos ao meu poeta preferido do pós-modernismo, Mário de Miranda Quintana, ou simplesmente Mário Quintana. Nasceu no Alegrete, no Rio Grande do Sul, em 30 de junho de 1906 e faleceu em Porto Alegre, também no Rio Grande do Sul, em 5 de maio de 1994, aos 87 anos. O poeta das coisas simples, com um estilo marcado pela ironia, pela profundidade e pela perfeição técnica, ele trabalhou como jornalista quase toda a sua vida. Traduziu mais de 130 obras da literatura universal. Este é o fantástico Mário Quintana, um homem cuja obra ultrapassou os limites de sua época. Mário Quintana é o último autor que nós veremos neste episódio.